Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje, irmão. Que esse dia seja extremamente de paz e harmonia no coração de cada um que parou aqui um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor, né? O Senhor, ele nos fortalece com a tua palavra todos os dias de manhã, né? E a gente precisa abrir a Bíblia e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque a Bíblia, ela nunca muda. A gente pode mudar, o tempo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma, sempre, 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 sempre. E essa é a minha Bíblia. Essa semana eu peguei essa daqui. Ela é uma Bíblia mais pequenininha e é normal, ela é uma Bíblia normal, não é uma Bíblia daquelas que tem todo um histórico, né? Ela é mais tranquila. Cada semana eu pego uma Bíblia. Eu tenho 5 Bíblias e cada semana eu pego uma. E eu percebo que a forma da escrita delas são completamente diferentes uma da outra. No entanto, que algumas eu consigo até falar melhor, outras a minha língua meio que enrola um pouquinho, né? Porque a forma que a gente lê é a forma que eles falam lá, e eles falavam um pouquinho diferente naquela época, eu acho, eu acredito, né? Quer dizer, eu vi um vídeo de um irmão falando isso, né? O jeito deles falarem era daquele jeito mesmo que eles falavam, né? E aí a gente acaba vendo o jeito que eles falam, né? A gente acaba olhando assim de uma lendo, desculpa, gente, lendo da forma que eles falam, né? E é um pouquinho diferente. Então, a Bíblia, ela traz essa sabedoria pra gente de entendimento, né, na palavra do Senhor. E eu amo ler a Bíblia, eu amo entender a palavra do Senhor. E hoje ela falou muito bem, ela falou uma parte aqui muito que, que mexeu bastante comigo e eu queria compartilhar com vocês. A gente tá em Daniel 9:3, tá escrito assim: Então voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre o cabelo. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: O Senhor és Deus grande e temível. Tu guarda tua aliança de amor leal com que te amam e obedecem os teus mandamentos. Aqui é Daniel, né? Ele entra em oração pelo seu povo, né? E ele jejuma, ele ora, ele rasga as vestes, né? Neemi também, tem uma parte que de Neemi que ele faz exatamente a mesma coisa. Antes de Cristo, as pessoas, elas rasgavam as vestes, elas entravam em oração e elas jejuavam muito, muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E eles suplicavam, né? Tipo assim, eles faziam aqueles rituais grandes, né, de oração antigamente para pedir temor ao Senhor, né, pedir temor a Deus. Então, a maioria deles suplicavam exatamente assim, no Antigo Testamento. E aí tem outra parte que é em Joel também, que eles fazem a mesma coisa. Daniel fez, Neemi fez, Neemias, é Neemias que fala, desculpa, gente, também fez, né? Fazia também esse tipo de oração. E Noemi também, e Daniel, desculpa. E aí, em Joel também teve uma parte aqui que é Joel 2:13, fala assim: Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasgue o coração. Volte para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele muda de ideia, ele envia bênçãos em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar oferta de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Aqui, essa parte dá uma reforçada, né? Que Joel fala, né? O chamado ao arrependimento, né? Para se arrepender, aí, mais uma vez, eles reforçavam, né?
vai ao templo, apresenta ofertas, né, como cereal, vinhos, o que tiver, e pede, suplica ao Senhor, né, suplica a Deus, né, por misericórdia, né, por arrependimento. Então, nessa parte aqui, né, que eles falam, não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, né, porque antes eles rasgavam as vestes e suplicavam, né, jejuavam, oravam. Aí depois, aqui reforça, vai no templo e dá uma oferenda, né, em perdão. E quando Jesus veio, né? Quando Jesus ele veio, as pessoas iam muito no templo para pedir seus pecados, elas davam oferenda, davam as coisas, né? E elas não tinham, elas achavam que elas não tinham acesso ao Senhor, né? Só se fosse por uma oferta, vocês viram aqui. Então, naquela época eles acreditavam muito isso, em jejuar, orar, gritar, né, rasgar as vestes, ficarem mostrando que eles estavam em sofrimento para Jesus, para Deus olhar para eles e suplicar e eles poderem se arrepender. Aí depois eles iam lá no templo e entregavam as ofertas para eles poderem ser perdoados pelo Senhor, né? E aí, quando Jesus veio, Jesus mudou tudo isso, né? É, Deus mandou seu filho para que tudo isso acabasse, né? E aí, quando Jesus veio, Jesus deixou escrito assim, em Mateus 6, que é o que hoje todos nós fazemos, todos nós temos acesso ao Senhor, né? E ele fala assim: mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta, orem ao seu pai em secreto. Então, seu pai, que observou em secreto, os recompensará. Aí, tudo aquilo lá de antes completamente mudou, né? Jesus falou aqui pra gente: vá, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e clama ao Senhor, coloca tudo que você tem a falar pro Senhor e você vai ser recompensado publicamente. Porque realmente é o que o Senhor faz com nós, irmão. O Senhor, ele quer que a gente vá até ele em oração e peça para ele todos os nossos, peça perdão para ele, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, para que ele trabalhe e nos recompensa publicamente. Publicamente. Às vezes a gente está tão aflita, às vezes a gente está tão triste. E a gente não sabe com quem falar. A gente quer falar com a irmã, com a mãe, com o pai, com o marido, com as pessoas, porque a gente quer desabafar, porque a gente precisa de um ombro amigo para falar. Mas a gente precisa entrar dentro do quarto e colocar tudo pro Senhor, falar tudo pra Ele, tudo pra Ele. E em público Ele vai recompensar a nossa palavra. A gente não precisa mostrar pro mundo que a gente tá em aflição, que a gente tá triste, né? Que a gente tem problema, mas sim pro Senhor. Pro Senhor a gente luta, a gente luta. Aquele filme Quarto de Guerras, essa semana eu assisti ele de novo, porque ele me espelha aqui é o meu local de oração, E foi ele que me fez ter o meu momento de oração. Então eu tenho esse lugarzinho aqui de oração. Foi através daquele filme. E ela falava assim: as minhas guerras é dentro do quarto com o Senhor. E eu pensava comigo, eu falei: não, eu também preciso. Eu preciso ter guerras dentro do quarto com o Senhor. Porque publicamente Ele vai me honrar. Publicamente Ele estará me olhando, né? E aí eu comecei a entrar em oração, em oração, em oração com o Senhor. E hoje a minha vida, as minhas lutas são aqui neste local aqui, que eu chego aqui, eu falo tudo pro Senhor, eu falo tudo, eu explico tudo para Ele, eu choro mesmo, eu grito mesmo, eu falo que eu tô angustiada, às vezes eu falo para Ele que eu não quero nem orar, Senhor, eu não tenho vontade de orar, Senhor, eu não tenho vontade nem de falar, às vezes eu sento aqui, vem outros pensamentos, eu fico lá no Marte, lá e pensando um monte de coisa, quando eu olho eu tô aqui, aí parece que é uma coisa, parece que Ele tá aqui olhando para mim, falando assim, voltou? Porque eu sou ruim, mas eu tô aqui.
mas eu nunca saio da presença do Senhor. Eu nunca saio. Eu posso estar cansada no final do dia, mas eu sei que tem um Deus que me alimenta, tem um Deus que me olha, tem um Deus que está aqui comigo. E o Senhor, Ele prepara o caminho. Ele te prepara desde antes. Ele não tá te preparando agora. Ele não vem te preparar agora. Não é porque você vai atrás dele do nada, sabe? Você não chega atrás dele do nada, que nem hoje você tá aqui lendo essa palavra minha, ou qualquer palavra, aí você precisa de uma resposta, um chamado, alguma coisa. E você pensa que tudo isso começou agora, mas não. O Senhor, Ele te preparou desde a barriga da tua mãe. Ele te preparou desde o momento, Ele sabia onde Ele queria te levar. E você pode ter passado por milhares de coisas na sua vida. Milhares de coisas na sua vida que você achava que aquilo lá para o Senhor já você estaria distanciado, mas não. O Senhor, Ele está te olhando em todo lugar. Ele está te olhando, Ele está te preparando em todo lugar. Cada coisa que acontece na sua vida não é à toa. Cada coisa que acontece no teu caminho não é à toa. O não que você ouviu, as coisas que deram errado, as coisas que deram certo, os degraus que você subiu e os degraus que você caiu, e as coisas que você achava que você estava esquecido e você achava que tudo aquilo que você passou é porque você tinha que passar, porque o Senhor colocou, ou você acha que o Senhor nem estava olhando, mas não. O Senhor, Ele estava olhando em cada detalhe que você está vivendo. Cada momento que você está vivendo, cada não, cada choro, cada tristeza, cada alegria, aonde você está indo do lugar errado, o momento errado, na hora errada, o Senhor, Ele está te olhando. Ele está te olhando e Ele está deixando e permitindo você viver exatamente isso. Porque aonde Ele quer te levar, você precisa passar por tudo isso antes. Você precisa viver tudo isso antes para você entender completamente que quem é a sua força é o Espírito Santo. Quem é a sua glória é o Espírito Santo. Você não vem neste mundo para você servir o mundo, mas sim ao Senhor. E você possa, hoje ter 20 anos, daqui 10 anos você ter 30 e 50 anos. A sua hora, ela vai chegar no momento que o Senhor escolheu para você. Porque o momento que você precisa estar na presença do Senhor, Ele te levará. Independente da onde você esteja agora. Talvez você esteja agora no momento mais difícil da sua vida. Talvez você não consiga ver nada, você não consiga ver resultado, você não consiga ver ninguém. Mas o Senhor, Ele fala para ti que você é a luz dele, que você é o brilho dele aqui. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui para fazer a obra dele, para estar no caminho dele, porque o dia do juízo, Ele te honrará. Ele te glorificará. Ele só precisa que você entenda algo maior. Que quem cuida de ti é Ele. Independente de onde você estiver. Independente se você não estiver na presença do Senhor. Quem cuida é Ele. É Ele que está cuidando de ti. Ele não está nem aí na onde você está hoje. Mas quem cuida dele quem cuida de ti é Ele. Desculpa, irmão. É Ele. É Ele que cuida de ti. Porque o Senhor, Ele faz isso. Ele transforma a vida da gente. Só que Ele não transforma de um dia para o outro. Ele transforma de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Talvez uma palavra que você ouviu há anos atrás, ela vai te marcar hoje. Ela vai te mostrar a resposta hoje. Porque você não entendeu. Mas o Senhor colocou no teu coração para você saber que no dia certo era para você ter ouvido aquela palavra, porque no dia certo você tem que viver o que Ele tem para você. Entra no quarto, irmão. Fala tudo pro Senhor, fala tudo. E publicamente Ele vai te honrar. Porque o Senhor, Ele transforma e Ele faz milagres na nossa vida de uma maneira que ninguém acredita. Porque Ele é a vida. Ele é a vida e Ele faz coisa extraordinária que ninguém acredita. Porque esse é o Deus. Esse é o Deus. Ele é assim, Ele faz coisas que ninguém imagina. É Ele que faz. Ninguém consegue fazer, mas só o Senhor consegue. Que Deus te abençoe. Que essa palavra hoje possa realmente tocar no teu coração.
Que o Senhor possa te olhar de uma maneira que você sinta a presença dele hoje na tua vida, para que mude, que grandes coisas mudam no teu caminho. E essa palavra ela vai te marcar tanto, 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 que pode ser hoje, você não pode saber a resposta, mas você vai saber lá na frente o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem na tua vida. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus no teu coração. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Shalom.